Fala fera, vamos começar aqui mais uma aula de histologia a respeito de tecido muscular, tá certo? O tecido muscular é um tecido altamente especializado no processo de contração e de distensão, tá certo? Ele é tão especializado, ele é tão especial, tão bonito, tão focado para a sua estrutura, que a célula muscular não recebe o nome de célula muscular, recebe o nome de fibra muscular. O citoplasma da célula muscular, a gente não chama de citoplasma da célula muscular, a gente chama de sarcolema. A gente não chama, por exemplo, o citoplasma, a membrana plasmática, mas sim de sarcoplasma, sarcolema. Então toda a célula muscular ela é completamente adaptada ao processo de contração. Inclusive seus nomes básicos são mudados. Então olha aqui para o quadro para que a gente possa destrinchar melhor esse conteúdo para você. Preste atenção aqui, veja. Pronto, aqui ó. A gente está falando aqui o seguinte, a célula muscular também recebe o nome de fibra muscular ou miócito. A membrana plasmática, sarcolema. O citoplasma é sarcoplasma. E esse citoplasma, especialmente ele é rico em miofibrilas. Tiago, o que é isso? O que são miofibrilas? É um conjunto de proteínas, proteínas essas que vão promover o processo de contração muscular. Que no caso aqui seriam as fibras de actina e as fibras de miosina. O retículo endoplasmático liso dele recebe o nome de retículo sarcoplasmático. Exatamente. Quero que você olhe para mim para a gente destrinchar algumas coisinhas aqui, apenas alguns conceitos, olho no olho aqui. Veja só. A actina e a miosina são proteínas contráteis, promovem a contração do músculo. Perfeito. A actina, ela é uma proteína pequena, leve, fina, enquanto a miosina, ela é uma proteína um pouco mais pesada, um pouco mais estacionária. Então, quando a gente fala assim, a gente diz o seguinte, que a miosina ela fica parada e a fibra de actina, ela desliza sobre a fibra de miosina. Então, você tem a miosina parada, estacionária, e tu vai observar que a fibra de actina, ela consegue deslizar facilmente sobre a miosina. A actina se move, miosina fica parada no processo de contração. Outro detalhe que você viu aqui atrás no quadro é exatamente a respeito do processo de retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, e somente o liso que eu estou falando aqui, da célula muscular, da fibra muscular, ele é especializado, ele recebe o nome de retículo sarcoplasmático. E qual é a função dele? Ele é armazenar cálcio. Esse cálcio, ele é muito importante para o processo de contração muscular. Sem ele, é impossível haver o processo de contração, tá bom? Beleza? Então, o retículo sarcoplasmático é a mesma coisa do retículo endoplasmático liso, cuja função na fibra muscular é promover o armazenamento de cálcio, gerando posteriormente a bomba de cálcio, favorecendo no mínimo a bomba de cálcio para o processo de contração muscular, tá bom? Olha para o quadro novamente, vamos para cá, vê. Pronto. Tá vendo aqui a estrutura mais ou menos de um músculo, como está mostrando para você aqui, tá certo? Tu vai ver aqui, ó, as miofibrilas, tá certo? Tu tá vendo aqui o sarcoplasma, que é o citoplasma da célula. Tu tá vendo o sarcolema aqui, que é a membrana plasmática, certo? E tu tá vendo aqui, na verdade, isso tudinho seria a célula muscular. Tiago, nem parecer célula parece. Pois é, ela é tão adaptada ao processo de contração que até a morfologia dela é diferente, tá certo? Tá aí essa célulazinha aqui que seria a célula muscular. Observe muito bem que a célula muscular, ela não fica isolada, ela fica dentro de um feixe muscular, tá certo? Então esse feixe muscular seria um conjunto de células musculares. E o conjunto de feixes musculares formaria, na sua totalidade, o músculo. Tá certo? Beleza? Na paz? Vamos dar uma passadinha aqui para que a gente possa visualizar essa ideia aqui. Pronto. Classificação do tecido muscular. Eu posso classificar o tecido muscular em 3 tipos. Tecido muscular estriado esquelético. Eu posso classificá-lo em tecido muscular estriado cardíaco e eu posso classificá-lo em tecido muscular liso, tá certo? Deixa eu só mudar a cor desse piloto, agora sim. Tecido muscular estriado esquelético,
o tecido muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso. Tiago, existem diferenças entre eles? Existe, né? Na morfologia você está vendo, né? A célula do tecido muscular estriado esquelético são células um pouco retangulares. Os núcleos ficam na periferia. O tecido estriado cardíaco, elas têm um formato mais ou menos irregular, enquanto o liso, ela tem um formato bem uniforme, bem simples. É aquela famosa célula fusiformezinha, tá bom? Mas eu queria comentar algumas coisinhas com você. Eu quero que você olhe para mim, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a funcionalidade de cada um deles. Veja, existe a ideia da voluntariedade dos tipos de tecido muscular. Então preste atenção nisso. O tecido muscular estriado esquelético, que é aquele que movimenta o seu esqueleto, é aquele que faz você se movimentar, tá certo? Ele trabalha nesse processo de movimentação e locomoção do corpo. Esse tecido, ele é de contração rápida e voluntária. Voluntária. Mexe dedo, dedo para. Mexe dedo, dedo para. Mexe dedo, dedo para. Então eu tenho um controle sobre essa estrutura, tá certo? Beleza? Contração rápida, voluntária. O tecido muscular estriado cardíaco, aquele do coração, que forma um único músculo, miocárdio, ele é de contração rápida, porém involuntária. Tecido muscular estriado cardíaco, a contração é rápida, coração, ó, batendo o tempo todo, nunca para, nunca para. No entanto, é involuntária, eu não tenho um controle sobre o coração. Existe uma série de hormônios, existe uma série de neurotransmissores que eles vão acelerar o batimento cardíaco, gerar taquicardia, ou ele pode diminuir o batimento cardíaco, gerando a bradicardia, tá certo? Então ele sofre interferência de outros agentes externos, tá? Mas ele bate, ele trabalha, ele se contrai independente de nossa vontade, mas sob influência de outras estruturas químicas e neurais, tá bom? E eu tenho agora o tecido muscular liso, aquele que não tem estrias, não é estriado, o liso. Esse, geralmente, ele faz parte de nossas vísceras, tá certo? E lá nas nossas vísceras, ele promove o processo de contração muscular lenta e involuntária. Eu não consigo mandar o estômago parar de exercer o seu peristaltismo. O movimento peristáltico, feito pelo todo o tubo digestórico, o esôfago, o estômago, duodeno, intestino, tudo isso é feito de forma involuntária pela musculatura lisa, tá certo? Então a musculatura lisa, ela é feita de tecido muscular liso, e essa musculatura lisa, ela tem contração lenta, porém involuntária. Eu não tenho um controle sobre ela. Beleza? Vamos voltar ao nosso quadro aqui para que possa ver melhor essa ideia. Bem, deixa eu dar uma limpada nesse quadro aqui para que a gente possa trabalhar cada tecido desse especificamente. Vê? O tecido muscular estriado esquelético, aquele que movimenta o nosso corpo, que faz movimentar e sustentar o nosso corpo, né? Células alongadas com estrias transversais e com estrias longitudinais. Vê só, isso é muito importante, tá? A estria transversal, ela caracteriza a musculatura estriada ou o tecido estriado, porque ela é transversal. Ela é transversal. As estrias longitudinais, esse segundo tipo aqui que eu estou desenhando agora, tá certo? Ela existe em qualquer tipo de músculo. O músculo liso, ou o tecido muscular liso, ele é repleto de estrias longitudinais. Ele só não tem as estrias transversais, tá certo? Então, toda musculatura ou todo tecido muscular que possui estrias transversais, ele recebe o nome de tecido muscular estriado, seja ele esquelético, seja ele cardíaco, né? Multinucleadas são essas células com núcleos localizados na periferia celular. Na periferia, olha a imagem aqui, na periferia celular, nunca no meio da célula, sim na periferia da célula, tá certo? Na borda dessa célula. São sincícios, tá certo? Massa citoplasmática multinucleada formada pela união de várias células durante o processo embrionário. Veja só, o que é um sincício? Eu tinha várias células e no processo de embriogênese lá na barriga de mãe, essas células se juntaram, se fusionaram, se agruparam e formaram essa massa multinucleada, que no caso aqui seria exatamente o nosso tecido muscular esquelético. Essas células embrionárias que se juntaram lá no processo de desenvolvimento embrionário, meu e seu,
tá certo? Recebe o nome de mioblastos. Mioblastos, mio de músculos, blastos de célula jovem. É um sincício, tá certo? O tecido muscular estriado cardíaco. Beleza? Na paz, lembre, contração rápida e voluntária. Próximo tipo de... Pronto, isso aqui é uma imagem linda, tá certo? Ele está mostrando para você separadamente cada fibra muscular. E tu pode ver aqui, ó, de uma forma bem especial, bem bonita, os núcleos na periferia da célula e as fibras completamente isoladas umas das outras, tá bom? Isso é um corte histológico, uma preparação histológica muito bonita, muito bem feita, tá certo? Vamos classificar rapidinho ele, isso aqui. Tu tá vendo aqui, ó, a célula muscular com o seu núcleozinho na periferia aqui, o núcleozinho dela aqui, ó, na periferia. Tá certo? O citoplasma, ou melhor, o sarcoplasma dela é repleto, né, de miofibrilas, actina e miosina, promovendo a contração muscular. Tá certo? Cada gominho desse, tá vendo aqui, seria uma célula muscular. Uma fibra muscular. O conjunto de fibras musculares formaria o feixe muscular. Esse feixe muscular aqui. E o conjunto de vários feixes musculares formaria o músculo. Tá certo? O músculo como um todo, tá? É importante que a gente fale o seguinte, veja, envolvendo na periferia, revestindo a célula muscular, a fibra muscular, eu tenho uma membrana conjuntiva bem fininha chamada de endomísio, tá certo? Revestindo o feixe muscular, que é um conjunto de células musculares, eu tenho o perimísio, eu tenho endomísio, eu tenho envolvendo a célula muscular isso, envolvendo o feixe muscular. Eu tenho o perimísio, certo? E envolvendo o músculo, eu tenho o epimísio. O epimísio. Tá feia a letra, mas eu espero que você entenda juntamente comigo, viu? Endomísio envolve a célula, perimísio envolve o feixe, o conjunto de células, e o epimísio envolve todo o músculo. E por fora do epimísio, ou seja, envolvendo todo esse processo, principalmente envolvendo o epimísio, eu tenho a fáscia muscular. Fáscia. A fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? Também é uma estrutura conjuntiva que envolve completamente esse músculo, tá certo? Já ouviu falar daquele processo de furunculose, né? A pessoa tem furúnculo e o furúnculo ele fica mais ou menos localizado. A pessoa tem um abscesso, uma inflamação. Queria que você olhe para mim. É bom falar essas coisas para a pessoa, né? Preste atenção, olhe para mim. Aquele processo de furunculose, aquela bactéria chamada Staphylococcus aureus, né? Quando ela dá na pessoa, quando ela penetra na corrente sanguínea e desenvolve o processo clínico chamado furunculose, na verdade são grandes abscessos, grandes processos inflamatórios, né, purulentos que ocorrem no nosso corpo, e eles ficam bem localizados no músculo. Eu não sei se você reparou, mas na verdade a furunculose ela não se estende de forma contínua. Por exemplo, ela não começa no dedão do pé, depois se espalha para o pé todo, depois pega, não. Ela é bem localizada. Por que ela é bem localizada? Porque existem estruturas no seu corpo que envolvem esse processo do abscesso, envolve todo aquele processo inflamatório e não permite que ele prossiga continuamente. Essa estrutura que envolve ele é exatamente a fáscia muscular. E essa fáscia muscular ela contém parte do abscesso. Obviamente que todo abscesso, todo processo inflamatório, todo processo infeccioso que ocorre por forma bacteriana tem que ser cuidado, tem que tomar antibióticos, porque senão, né, prossegue de uma forma irreversível. Mas ele é segurado localmente pela fáscia muscular, tá bom? Olha para cá, olha para o quadro novamente. Deixa eu limpar tudo isso aqui, tá certo? Bem, eu não vou entrar em detalhes muito grandes a respeito do sarcômero, mas o que é o sarcômero, Tiago? O sarcômero é a unidade de contração muscular, tá certo? Só existe essa ideia bonitinha de sarcômero, dessa forma que você está vendo aqui, tá? Na fibra muscular estriada esquelética.
Então veja só, o sarcômero, o miômero, ele é a unidade de contração muscular. Ele tem algumas partes muito importantes. Por exemplo, a linha Z, que é entre as duas linhas Z eu delimito o sarcômero. Bem, esse sarcômero, Tiago, ele é formado de quê? Ele é formado de actina e miosina. Todas essas fibras azulzinhas que eu vou grifar aqui, fininhas, são fibras de actina. Todas essas fibras vermelhinhas aqui são fibras de miosina, assim como a figura destaca aqui embaixo, né? As fibras de actina e as fibras de miosina. Observe que a actina funciona como se fosse um garfo, né? Ela desliza sobre a fibra de miosina, promovendo o processo de contração. O sarcômero, ele é delimitado por duas barrinhas aqui, chamada de linha Z, tá certo? Linha Z. Eu acho que eu tenho uma imagem melhor. Pronto, essa imagem aqui, ó. A linha Z e a linha Z, tá certo? Existem duas linhas aqui também muito importantes. Existe essa linha daqui para cá, deixa eu deixar mais fininho esse piloto aqui para poder visualizar melhor aqui. Veja, eu tenho essa linhazinha aqui, chamada de linha A, e eu tenho essa região aqui, ó, tá certo, do meio, esse buraquinho que eu chamo de zona H, tá certo? Não é linha A não, perdão, é zona A, tá certo? Zona A e a zona H, beleza? Observe muito bem que durante o processo de contração muscular, esse sarcômero vai se fechar como fossem dois garfos que estivessem se fechando, e a zona H, que é essa zona do meio, onde eu só vejo miosina, exclusivamente miosina, ela praticamente desaparece. Pois é, durante a contração muscular, a zona H ela desaparece, tá certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes com isso, porque a gente está trabalhando para o Enem, e a ideia do Enem não é especificar o sarcômero, mas entender que o sarcômero, ele é a unidade de contração muscular, ele promove a contração muscular, e ele promove a contração muscular como, Tiago? Através do deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina. Beleza? Na paz? Tranquilo? Limpar aqui. Pronto, aqui, ó. Tecido muscular estriado cardíaco. Onde é que eu encontro esse, Tiago? Isso aqui é do forma coração, miocárdio, não é isso? Beleza? Células com um ou dois núcleos, com estrias transversais novamente, tá certo? Possuem discos intercalares. Você tá vendo aqui, ó, um disco intercalar aqui, outro disco intercalar aqui. Falou na prova disco intercalar, acabou-se. Acabou-se. Tá certo? É estriado cardíaco. Isso é uma junção tipo gap. Eu não quero que você se aperreie por isso não, tá? Isso aqui é uma junção celular que promove a comunicação entre as células. E apresenta somente endomísio. Tá vendo aqui a célula muscular? Você tá vendo aqui, ó, as junções tipo gap. Ele tá dando um detalhezinho para você aí. E aqui um corte histológico mostrando exatamente como é isso aí, ó. Tá certo? Os discos intercalares formando isso. Lembrando a você que esse aqui é um tecido muscular, estriado cardíaco, então, portanto, é contração rápida e voluntária. Tá certo? Galerinha, vê só, faltou falar rapidinho sobre a musculatura lisa. Né? O tecido muscular liso. O tecido muscular liso, ele é formado por uma célula do tipo fusiforme. Essa célula aqui tem um núcleo central e é uma célulazinha bem alongada, célula fusiforme. Célula fusiforme. Beleza? Tranquilo? Na paz? Ele controla as nossas vísceras, geralmente, e a sua contração, ela é lenta e involuntária. Involuntária. Beleza? Tranquilo? Quero que você olhe para mim, olha para cá, tá certo? Galerinha, então vê só. Tecido muscular estriado cardíaco, contração rápida e involuntária. Tecido muscular estriado esquelético, contração rápida e voluntária. E tecido muscular liso, contração lenta e involuntária. Fique ligado nisso, tecido muscular é importante. Até o nosso próximo vídeo de tecido nervoso. Tchau, tchau.